A paz do Senhor Jesus. São Paulo, 30 de novembro de 2020. O Senhor Jesus dá diretrizes acerca do jejum. Assim disse o Senhor: Tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, 17 e 18. Desta maneira, minha palavra aconselhou-vos a manter sigilo sobre jejum. Assim sendo, vós não sabeis quando outro obreiro na igreja está em jejum. Por isso vos dou o seguinte mandamento aos servos da igreja, que ministram minhas ovelhas. Eu sou o comandante de vós e exijo submissão à minha pessoa e aos meus pastores e bispos. Quero-vos orando e vigiando por vós, vossas famílias e por meus servos em toda a face da terra. Ordeno que obedeçais a minha voz e vos abstenhais de alimento físico por 4 horas antes dos cultos, até meia hora após este. Os obreiros, diáconos, missionários, bispos, pastores, cantores, jejuarão por 4 vezes na semana, da seguinte maneira: nos dias dos cultos semanais. E os demais dias, na mesma semana, a vosso critério de horários e dias, ou nos dias que meu Espírito vos ministrar. Observareis as diretrizes abaixo. Aconselho-vos a vos subordinarem a esta minha palavra e sereis bem-sucedidos. Os objetivos do jejum são manter os espíritos maus amarrados para não se manifestarem na igreja, repreender castas de demônios que só saem com jejum, com orações, pois somente são repreendidos pela minha pessoa e pelo vosso Pai Celeste. Mateus 17, 21. Eu disse: essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Contudo, são contidos pelos anjos guardiões que coloco para a vossa proteção, e assim não vos causam maiores danos. Contudo, para que sejam destruídos ou amarrados e conduzidos a locais celestes preparados para isto, se faz necessário o vosso jejum. Se não houver jejum, ainda poderão criar barreiras espirituais em vossas vidas, impedindo-vos de vossos objetivos, e até mesmo de conseguirem achegar-vos à minha pessoa e à de meu Pai em oração. Ainda assim, podem impedir-vos de se dirigirem à minha casa de oração. Ademais, vossos jejuns repreenderão as castas de demônios que vos impedem de me servir adequadamente, como na evangelização, bem como no ensino de vossos filhos, afilhados e netos. Mandamento este pouco observado por vós, e do qual depende vossa salvação e de vossa prole. E inculcar no coração dos pequenos o amor a mim e a meu Pai. Deuteronômio 4:9 diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, e nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Ou seja, guarda-te a ti mesmo. Então, leia a palavra, não falte nos cultos. Guarda-te, guarda o que tens, né? E ensina com dedicação, Não é de qualquer jeito, você vai ter que reservar tempo para isso. Se dedicar a ensinar os teus filhos e teus netos, para que sempre esteja viva na mente as salvações e os milagres operados por Deus e pelo Senhor Jesus. E também Deuteronômio 6, versos de 5 a 9. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração
e tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e no teu braço, e as prenderás à sua testa como filactérios. Tu as escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. O jejum ou oração vos desligará mais da vontade da vossa carne, pois vos abstereis de relacionamento marital na noite que precede ao jejum. Isso está escrito em minha palavra no livro de 1 Coríntios 7, 4 e 5, na versão inalterada de meu servo que traduziu minhas escrituras santas para o vosso idioma português, meu servo João Ferreira de Almeida, tradução revista e corrigida, conhecida popularmente como Almeida RC. 1 Coríntios 7, 4 e 5 diz: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido, e também de mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por vossa falta de comedimento ou pela vossa incontinência. Na Almeida Corrigida Fiel. O obreiro, estando em bom estado de saúde, fará assim: abster-se-á de alimentos por atrasar uma de vossas refeições por 3 a 4 horas e permanecendo em oração e súplicas neste período. Se adoentado, com resfriados ou imunidade abalada, ou qualquer outra enfermidade, bem como as mulheres quando estão em seu período semanal do menstruo, deverão fazer naquela semana o jejum similar ao que meu servo Daniel fez. Assim disse esse servo meu em Daniel 10, 3. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho, até que se cumprir 3 semanas completas. Exemplos de jejum de Daniel. Abster-se de algum item do qual muito gosta de comer e substitui-se por outro de semelhante valor nutritivo. Se alguém decidir em seu coração cortar o cafezinho da manhã, então pode substituí-lo por chá ou por bebida láctea. Se outro alguém decidir cortar a carne vermelha que aprecia, substitua por outra proteína de similar valor nutritivo, como ovos ou peixes. Ainda se cortar o trigo, comerá outro carboidrato como raízes, grãos ou outro carboidrato. Portanto, substitua um carboidrato por outro e uma proteína por outra. E finalmente pode cortar guloseimas e não substituí-las. A água deve ser ingerida normalmente. Em alguns casos em que a pessoa não chegou aos 45 anos e tem boa saúde e não possui qualquer espécie de enfermidade, pode abster-se de água no período de jejum, não superior a 5 dias. Exemplo de carboidratos: raízes, aipim, batata, beterraba, batata doce, inhame e seus derivados como tapioca, pão de queijo. Frutos como abóbora, abobrinhas ou milho e outros. Proteína: ovos, carne de boi, aves, peixe, queijos, amendoim até 3 colheres de sopa por refeição, soja não transgênica. Não vos aconselho soja transgênica, tampouco seus derivados como óleo, devido ao alto teor de toxinas procedentes de agroquímicos. Assim disse o Senhor Jesus pela boca de meu anjo, enviado aos meus servos que vos ministram, e através dessa serva que me serve como comportora real e vos ministra. Nota, assim disse o Senhor Jesus: quanto aos membros, se desejarem fazer jejum, será apenas 2 vezes na semana, a fim de quebrarem muralhas espirituais de suas vidas. Não farão jejum crianças até 15 anos, tampouco idosos e convalescentes. Idosos farão somente o jejum chamado pelo meu povo de jejum de Daniel. Assim disse vosso Deus e soberano Pai, que vos deu a vida de seu filho e vosso rei em troca de muitos. Adendo, apagarei o nome do livro da vida de quem tocar nesta mensagem.
Textos bíblicos que corroboram o jejum. Os apóstolos e anciãos jejuavam antes de designar pastores ou anciãos para as igrejas. Conforme Atos 14, 23, Paulo e Barnabé lhes constituíam presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os consagraram. Presbítero, palavra grega que significa pastor ou ancião. Ministros são os que servem na igreja. Atos 3:2 diz: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou. Observação: cantores e músicos são os ungidos para isso, que servem na igreja de modo fixo e comprometido. Tem o dom e chamado na igreja para tocar instrumento e ou cantar. São os membros da banda oficial da igreja, que pode incluir um coral de back vocais fixo. O cantor tem uma voz afinada inata e parece ser um cantor profissional ou semiprofissional e é ungido por Jesus para isso. Não se refere a membros que cantam esporadicamente, contudo, se a pessoa pedir uma oportunidade, seria indicado apresentar-se como um sacrifício vivo e santo, em santidade e em jejum neste dia. Resumo: nos dias de reunião, os ministros que servem na igreja jejuarão 4 horas antes do culto começar, até 30 minutos após o culto. Nos outros dias, atrasar uma de vossas refeições por 3 a 4 horas. Ministros acima de 45 anos devem beber água durante o jejum. Ministros idosos farão jejum de Daniel, que se bebe água e se alimenta normalmente. Apenas se substitui alimentos mais apreciados por menos apreciados. Por 21 dias, se abster de algum alimento do qual gostam muito e substituir por outro de igual valor nutritivo. Os ministros enfermos com resfriados, mulheres no menstruo, nutrizes, que amamentam, grávidas, convalescentes, farão esse jejum. No período da enfermidade, convalescência, até sentir-se forte e bem disposto, ou no período menstrual, trocar um alimento do qual gostam muito e substituir por outro de igual valor nutritivo. Crianças até 15 anos não jejuarão, só a partir dos 16. Exemplos de jejum de Daniel: por 21 dias cortando açúcar, substituído por frutose ou mel. Observação: carboidratos são transformados em açúcar no corpo humano. 21 dias cortando café preto. 21 dias cortando pão francês de trigo e substituindo por raízes, batatas, mingaus, pão de queijo, tapioca, etc. 21 dias cortando carne vermelha e substituindo por ovos ou peixe. 21 dias cortando todos os derivados de trigo por outros carboidratos. 21 dias cortando guloseimas e refrigerantes. 21 dias cortando chocolate. Dentre outras substituições. Não haverá jejum de televisão ou de internet. Serão observadas estas diretrizes e vos abençoarei, assim disse o Senhor Jesus. Amém. Fica na paz, Deus abençoe.